Eu sempre achei que as casas tinham histórias para contar. Quando me mudei para o bairro em que estou agora, meu maior desejo era começar uma nova vida, longe de qualquer tipo de problema ou mistério. A mudança foi recente, e eu ainda estava me adaptando ao novo lugar, conhecendo os vizinhos e explorando as redondezas. Era uma rua tranquila, cercada por árvores que formavam uma espécie de escudo, dando uma sensação de paz e segurança. O tipo de lugar onde se espera que nada de estranho aconteça. Mas, como já sabemos, o silêncio muitas vezes esconde segredos que são melhores não descobertos. A casa que escolhi para morar era simples, mas charmosa. Um sobrado de 2 andares com um jardim que exigia cuidados. No começo, tudo parecia perfeito. Não havia barulho, nem algo fora do lugar. Quando eu saía de casa, as pessoas sorriam, me cumprimentavam educadamente, mas não havia nenhuma conexão real. Cada um parecia viver sua vida à parte. Mas uma coisa sempre me chamou a atenção, algo que, no começo, não me atrevi a questionar. Era a casa vizinha. Ela ficava no lado direito do meu jardim, um pouco mais afastada da rua, o que fazia com que a maioria das pessoas passasse sem perceber. A casa parecia normal, mas havia algo de peculiar nela. Durante o dia, ninguém parecia se aproximar dela, e durante a noite, as luzes nunca se acendiam. Até isso seria normal, se não fosse pela sensação de que, mesmo à noite, algo se movia atrás das cortinas. Eu sabia que não deveria me preocupar com isso, afinal, era apenas uma casa vazia. Mas algo em minha intuição me dizia que havia mais do que os olhos podiam ver. Passei semanas ignorando a sensação estranha, mas ela só piorava. Eu podia jurar que, em algumas noites, sentia como se estivesse sendo observado. Não era uma sensação de curiosidade, mas sim uma presença invisível, uma sensação de estar sendo vigiado, como se alguém, em algum lugar dentro daquela casa silenciosa, estivesse de olho em mim. Não era algo constante, mas havia momentos em que eu não conseguia ignorar o desconforto que crescia. Por mais que tentasse racionalizar, algo estava errado ali. Certa noite, decidi investigar. Eu sabia que era imprudente, mas a curiosidade foi maior. Deixei meu apartamento às 10 horas da noite, esperando que a vizinhança estivesse quieta o suficiente para que eu pudesse dar uma olhada. Caminhei até o portão da casa silenciosa, hesitei por um momento, e então toquei a campainha. O som ecoou pela calçada silenciosa, mas ninguém atendeu. Respirei fundo e pensei em ir embora. Quando me virei para dar os primeiros passos de volta, percebi algo estranho. Uma sombra se movia atrás da janela do andar superior, com uma forma humana vagamente visível através da cortina. Meu coração disparou. Será que alguém morava ali? Eu tinha certeza de que a casa estava vazia, mas algo me dizia que não era o caso. Decidi esperar. Não sabia por quanto tempo fiquei parado ali, mas quando a sombra desapareceu, algo dentro de mim se acendeu. Eu sabia que precisava entrar naquela casa, saber o que estava acontecendo. Não sabia o que esperava encontrar, mas a sensação de mistério era forte demais para ignorar. A casa estava trancada, mas o portão estava ligeiramente aberto. Com cautela, entrei no jardim e fui até a porta da frente. Para minha surpresa, a porta estava entreaberta, como se me convidasse a entrar. O ar estava denso, como se algo estivesse sobrecarregando aquele ambiente, mas eu não podia voltar atrás. Eu tinha que descobrir o que estava acontecendo. Entrei na casa e, imediatamente, senti um frio estranho na espinha. O silêncio era absoluto, nem mesmo o som do vento parecia atravessar as paredes. O hall de entrada estava escuro, apenas a luz fraca da rua iluminava vagamente o ambiente. Eu precisava explorar, então fui para a sala de estar, que ficava logo à frente. O ar estava pesado, e a sensação de desconforto só aumentava. As paredes estavam cobertas por tapeçarias antigas, empoeiradas, e os móveis, embora caros, estavam cobertos por uma camada de poeira que parecia indicar que ninguém havia tocado neles há muito tempo. O que me causou estranheza, no entanto, foi o fato de que as cortinas estavam fechadas, apesar da casa parecer desabitada. Decidi subir para o segundo andar.
Os degraus rangiam sob meu peso, e cada passo parecia ecoar pelo corredor escuro. Ao chegar no topo da escada, percebi que a porta do quarto à direita estava entreaberta. Não havia luz, e o ar estava mais gelado ali. A sensação de que algo estava errado estava se tornando insuportável. Empurrei a porta e entrei. A cena à minha frente me fez parar imediatamente. O quarto estava vazio, exceto por uma cadeira de balanço na frente da janela. Eu podia jurar que vi algo se movendo dentro do quarto, mas ao olhar novamente, estava tudo parado. Porém, algo me chamou a atenção: o cheiro de mofo e um leve perfume doce, como se algo tivesse sido deixado ali há muito tempo. Quando olhei para a cama, percebi que havia algo ali. Um cobertor amontoado de maneira estranha, como se tivesse sido largado às pressas. Isso só aumentou minha sensação de desconforto. Foi quando, ao me aproximar da janela, que notei algo ainda mais perturbador. A cortina se moveu ligeiramente, como se alguém estivesse a observando do lado de fora. Eu congelei. A sensação de estar sendo vigiado era agora tão forte que quase me deixou paralisado. Olhei ao redor, mas não havia ninguém ali. Com o coração acelerado, saí correndo do quarto, desci as escadas e corri de volta para minha casa, sem olhar para trás. Na manhã seguinte, as coisas não pareciam ter mudado. A casa silenciosa estava lá, imóvel, como sempre. No entanto, algo dentro de mim sabia que algo estava errado. A cada dia que passava, sentia uma presença invisível me observando. A casa parecia ter vida própria, e cada vez que eu olhava para ela, parecia mais próxima de mim. Fui conversar com alguns vizinhos sobre a casa. A maioria não sabia de nada, mas alguns mencionaram que, muitos anos antes, uma senhora idosa havia morado ali. Ela era conhecida por ser reclusa, raramente se comunicava com os outros. No entanto, ninguém sabia o que havia acontecido com ela. Alguns diziam que ela havia falecido em sua casa, outros juravam que ela havia desaparecido sem deixar rastros. As histórias começaram a se acumular e, com elas, um mistério cada vez mais inquietante. Eu sabia que a casa silenciosa tinha algo a esconder, algo mais profundo do que eu poderia imaginar. O que havia acontecido ali? Quem estava me observando? Eu não sabia se estava lidando com um espírito, uma presença ou algo ainda mais sinistro. Mas uma coisa era certa: aquele silêncio, pesado e opressor, nunca mais seria o mesmo para mim. A casa silenciosa se tornou um enigma na minha vida. E, por mais que tentasse afastar os pensamentos, eu sabia que, a cada dia que passava, a presença dentro dela se aproximava ainda mais, esperando pelo momento certo para revelar o que realmente havia acontecido naquele lugar. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Eu me mudei para o prédio com a expectativa de uma vida tranquila. Era um edifício velho, mas bem localizado e com o preço acessível, o que o tornava ideal para quem estava começando a vida independente, como eu. Era o tipo de lugar onde você conhece seus vizinhos, troca uma ideia rápida no elevador e segue com a sua rotina. Porém, uma coisa me chamou a atenção desde o início: o apartamento do andar de cima estava sempre fechado. Não havia movimentação lá, mas o que me deixou mais curioso foi o fato de que ninguém parecia saber quem morava ali. Nas primeiras semanas, a rotina era normal. Eu acordava cedo, ia para o trabalho, e, ao voltar, o edifício continuava calmo, quase silencioso. O único barulho que se destacava era o som de passos pesados vindo do andar de cima, à noite, sempre quando as luzes do meu apartamento se apagavam. No começo, achei que fosse uma coincidência. Talvez o apartamento estivesse em reforma, ou algum vizinho estivesse fazendo algum tipo de trabalho. No entanto, com o tempo, percebi que os passos aconteciam sempre à mesma hora, por volta da meia-noite.
Curioso, comecei a prestar mais atenção, mas sempre que olhava para o andar de cima, tudo parecia em silêncio. A porta do apartamento nunca se abria, e não havia sinais de que alguém realmente morasse ali. Fui até o corredor algumas vezes, tentando ver se ouvia algum som vindo da porta, mas tudo permanecia em silêncio. Eu já estava começando a achar que talvez estivesse ficando paranoico, até que algo realmente estranho aconteceu. Certa noite, ao ouvir os passos novamente, decidi investigar. Eu sabia que não deveria, mas a curiosidade era mais forte. Levantei-me da cama e fui até o corredor, tentando não fazer barulho. Subi as escadas até o andar superior e, quando cheguei em frente à porta, parei por um momento. O som dos passos continuava, mas havia algo mais. Uma sensação de tensão no ar. Era como se algo estivesse prestes a acontecer, mas eu não conseguia entender o que era. Decidi bater na porta. Por mais que me sentisse estranho fazendo isso, não resisti. Ninguém atendeu, mas os passos continuaram. Fiquei ali, parado por um tempo, até que ouvi um leve som de algo se arrastando dentro do apartamento. Senti um arrepio na espinha, mas não voltei atrás. Bati novamente, e dessa vez, finalmente, a porta se abriu. A primeira coisa que notei foi o cheiro. Era um cheiro peculiar, como de madeira velha misturado com algo metálico. Eu sabia que não deveria entrar, mas algo me empurrou para dentro. O homem que abriu a porta era alto e magro, com os olhos cansados e um olhar distante. Ele parecia surpreso com a minha presença, mas, antes que eu pudesse dizer algo, ele me convidou a entrar. "Está tudo bem. Não se preocupe", disse ele, com uma voz baixa e arrastada, como se fosse um sussurro. Entrei hesitante, mas, quando a porta se fechou atrás de mim, uma sensação de desconforto tomou conta do ambiente. O apartamento estava imensamente silencioso, o que era estranho, considerando o ruído dos passos que eu havia ouvido anteriormente. O homem me ofereceu uma cadeira e me pediu para sentar. Ele não parecia nada ameaçador, mas algo em sua postura, na maneira como ele evitava me olhar diretamente, me deixava tenso. Ele se apresentou como Alberto, mas eu nunca o havia visto antes no prédio. Perguntei o que ele fazia ali e por que não o via frequentemente pelos corredores. Sua resposta foi vaga, algo sobre ter uma vida reservada e preferir ficar em silêncio. Achei aquilo estranho, mas não insisti. Em algum lugar dentro de mim, algo me dizia que estava na presença de alguém que não deveria ser incomodado. Ficamos conversando por alguns minutos, mas eu não conseguia me concentrar. O apartamento estava imenso e vazio, com móveis antigos e cobertos de poeira, como se ninguém tivesse tocado ali há muito tempo. As cortinas estavam sempre fechadas, e a luz era fraca, mesmo com a lâmpada acesa. Havia uma sensação de que o tempo não passava ali, como se aquele lugar estivesse em uma espécie de suspensão. Foi então que ele me perguntou: "Você notou algo estranho no prédio?" Eu estava prestes a responder, quando ouvi um ruído vindo de outra parte do apartamento. O som era sutil, mas parecia um tipo de sussurro, como se alguém estivesse falando baixinho. O olhar de Alberto se tornou mais intenso, como se ele soubesse que eu havia escutado. Ele permaneceu em silêncio por um tempo, e então, com uma expressão séria, disse: "Acho que você deveria voltar para o seu apartamento." Eu me levantei, sem saber o que fazer, e fui até a porta. Quando estava prestes a sair, algo me fez virar para ele novamente. Alberto estava lá, parado, com os olhos fixos em mim, como se estivesse esperando por algo. Senti que ele queria dizer mais, mas não disse uma palavra. Apenas fechou a porta lentamente, com um som abafado que ecoou na minha mente. Nos dias seguintes, algo estranho aconteceu. Eu comecei a perceber que outros moradores do prédio pareciam não notar a presença de Alberto. Quando falava sobre ele, ninguém parecia saber quem ele era. Alguns me olhavam com uma expressão vazia, como se o nome Alberto não significasse nada para eles. Até os zeladores, que deveriam conhecer todos os moradores, afirmaram nunca ter visto um homem com esse nome. Aquilo me deixou completamente confuso. Eu sabia que algo não estava certo.
A presença de Alberto no prédio parecia ser um mistério, como se ele fosse uma sombra que existia fora da realidade dos outros. Quando voltei para o meu apartamento, comecei a investigar mais sobre a história do prédio, e descobri algo que me deixou ainda mais perturbado. De acordo com os registros antigos, o apartamento de Alberto havia sido ocupado por outro homem, muito tempo atrás, mas esse morador havia desaparecido misteriosamente. Quando fiz mais perguntas aos vizinhos mais antigos, alguns mencionaram que sempre houve boatos sobre o prédio ser assombrado, mas ninguém nunca confirmou nada. Eu me sentia perdido, como se tivesse descoberto um segredo que não deveria ter sido revelado. Durante semanas, continuei ouvindo os passos pesados no andar de cima. Às vezes, eu via uma sombra movendo-se pela janela do apartamento vazio, mas quando tentava falar com alguém sobre isso, ninguém parecia ver ou ouvir nada. Aquela sensação de estar sendo vigiado não me abandonava. Até que, uma noite, eu decidi confrontá-lo novamente. Subi as escadas até o apartamento de Alberto, mas, desta vez, a porta estava trancada. Toquei a campainha, mas ninguém atendeu. Fiquei ali, esperando, mas algo parecia diferente naquela noite. O prédio estava silencioso demais, e uma sensação de opressão tomava conta do ambiente. Percebi que, naquele momento, não estava mais lidando apenas com um homem estranho, mas com algo muito mais sombrio. No dia seguinte, algo ainda mais estranho aconteceu. Durante o meu trabalho, recebi uma ligação inesperada. Era do síndico do prédio, que me pediu para descer imediatamente até a portaria. Quando cheguei lá, ele me entregou uma carta, aparentemente antiga, sem remetente. Dentro da carta, estava escrito: "Não procure mais por ele. O vizinho misterioso não quer ser encontrado." Minha mente estava em choque. Como o síndico sabia disso? O que estava acontecendo no prédio? Cada peça do quebra-cabeça parecia se encaixar, mas o que isso tudo significava? Eu sabia que Alberto não era quem dizia ser, mas algo me dizia que ele estava preso a algo muito mais antigo, algo do qual ele não podia escapar. A partir daquele dia, parei de procurar respostas. O mistério de Alberto, o vizinho misterioso, continuou sem solução. O prédio seguiu sua rotina, e eu, finalmente, aceitei o silêncio inquietante que o cercava. Nunca mais vi Alberto, mas o eco de seus passos pesados nunca deixou minha mente. Eu sei que o que aconteceu naquela época mudou a maneira como eu vejo as coisas. Às vezes, no silêncio das noites, eu ainda ouço aqueles passos vindos do andar de cima, e sei que, de alguma forma, o mistério de Alberto nunca será resolvido. Talvez seja melhor assim. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Eu sempre achei que morar em um prédio antigo seria uma experiência interessante. A ideia de viver em um lugar com história, cheio de detalhes e memórias, me atraía. Quando me mudei para o meu novo apartamento, estava empolgado. O edifício tinha uma aparência envelhecida, mas bem conservada. Não era de luxo, mas era confortável o suficiente para mim. Eu estava em busca de tranquilidade e privacidade, e parecia que o lugar oferecia exatamente isso. As primeiras semanas foram normais. Eu passava os dias em meu trabalho e, à noite, retornava para o apartamento, onde passava meu tempo assistindo a filmes e cuidando de minhas coisas. O prédio, apesar de antigo, estava razoavelmente silencioso. Não ouvia muito barulho vindo dos outros apartamentos, o que me dava uma sensação de paz. Porém, havia uma coisa que eu não conseguia ignorar. À noite, sempre que as luzes se apagavam e a casa ficava em silêncio, eu ouvia passos no andar de cima. No começo, achei que era apenas o barulho normal de um prédio velho. Talvez o andar de cima estivesse sendo usado para armazenamento, ou quem morasse lá fosse mais ativo à noite. Mas a situação começou a ficar estranha. Os passos não eram apenas barulhos ocasionais. Eram regulares e pesados,
como se alguém estivesse caminhando de um lado para o outro, de forma contínua, noite após noite. Eu sabia que não poderia ser o som de algum vizinho normal, pois o edifício tinha apenas 2 andares e o andar de cima estava vazio. Passei a prestar mais atenção. Toda noite, por volta de meia-noite, os passos começavam. Às vezes, eles soavam como se alguém estivesse andando pelo corredor do apartamento, outras vezes, como se a pessoa estivesse indo de um lado para o outro. Era uma caminhada constante, pesada e, por mais que eu tentasse ignorar, a sensação de que algo estava errado não saía da minha mente. Eu tentei racionalizar. Deve ser algum tipo de ruído causado pela estrutura do prédio, pensei comigo mesmo. Mas à medida que os dias passavam, os passos se tornavam mais altos e nítidos. Eu não podia negar que algo estranho estava acontecendo. Comecei a me perguntar se o apartamento realmente estava vazio ou se alguém estava morando lá sem que eu soubesse. Certa noite, decidi investigar. Levantei-me da cama e fui até a sala de estar, tentando ser o mais silencioso possível. O som dos passos no andar de cima estava forte, como se estivessem bem próximos de mim. Eu fui até a porta do meu apartamento e olhei para o corredor. Não havia ninguém. O prédio estava em total silêncio, mas o som dos passos continuava, como se eu estivesse sendo observado. Respirei fundo e decidi subir as escadas até o andar de cima. Quando cheguei lá, o corredor estava vazio e escuro. A porta do apartamento estava fechada, como sempre. O som dos passos, no entanto, não cessava. Eles pareciam vir do interior do apartamento. O que me deixou mais perturbado foi o fato de que a porta estava trancada, mas eu podia sentir uma presença, como se alguém estivesse do outro lado, caminhando lentamente. Fiquei parado por alguns segundos, ouvindo, mas nada aconteceu. Os passos cessaram subitamente, e um silêncio absoluto tomou conta do prédio. Senti um arrepio na espinha e, por um momento, pensei em desistir. Mas, ao virar as costas, algo me fez olhar para trás. A porta estava entreaberta, como se tivesse sido aberta à força. Eu não sabia o que fazer. Meu instinto me dizia para voltar, mas a curiosidade me impulsionava a entrar. Decidi não tocar na porta, mas, em vez disso, voltei para o meu apartamento, com a sensação de que havia algo mais naquele lugar que eu não conseguia entender. Nos dias seguintes, os passos continuaram, sempre à mesma hora. Eu já não sabia o que fazer. O mistério aumentava, e minha mente estava cheia de perguntas. O apartamento de cima estava definitivamente vazio. Ninguém parecia morar lá. Então, quem estava fazendo aqueles passos? Eu já havia perguntado aos vizinhos, mas ninguém sabia de nada. A maioria das pessoas parecia ignorar os sons, como se estivessem acostumadas com o barulho. Mas eu não conseguia simplesmente ignorar. Algo não estava certo. Uma noite, decidi fazer uma última tentativa. Peguei uma lanterna e subi até o andar de cima novamente. Dessa vez, não só os passos estavam presentes, mas também uma sensação estranha no ar. O corredor estava frio, e o ar parecia mais denso. O som dos passos estava cada vez mais forte e mais próximos de mim. Eu estava quase no final do corredor, quando a porta do apartamento se abriu lentamente, como se algo estivesse me convidando a entrar. Meu coração disparou. Eu sabia que não deveria entrar ali, mas a curiosidade e o medo eram mais fortes. Respirei fundo e, sem mais hesitação, empurrei a porta. Quando entrei, o que vi me fez congelar. O apartamento estava imenso, mas parecia vazio. Havia móveis antigos e poeira por toda parte, como se ninguém tivesse morado ali há anos. O que mais me chamou a atenção foi a estranha sensação de que o tempo havia parado naquele lugar. De repente, o som dos passos cessou. Eu não conseguia mais ouvir nada, mas a sensação de que algo estava ali comigo era palpável. Olhei ao redor, tentando encontrar qualquer sinal de vida. Mas nada. O ar estava pesado, e, quando comecei a andar pelo apartamento, percebi que havia algo escrito nas paredes. Não eram palavras, mas símbolos. Pareciam estranhos, quase como se tivessem sido feitos à mão,
e estavam em todos os cantos do apartamento. Fiquei ali por um tempo, tentando entender o que estava acontecendo, mas o ambiente era opressor. Sentia como se algo invisível estivesse me observando. Decidi sair, mas, quando me virei para a porta, algo estranho aconteceu. As luzes se apagaram subitamente, e o som dos passos recomeçou, desta vez mais rápidos e intensos. Eu não sabia o que fazer. Corri para a porta, tentando abri-la, mas ela estava trancada. Comecei a bater na porta desesperadamente, tentando sair, mas o som dos passos estava agora muito mais alto, como se a pessoa estivesse bem atrás de mim. Eu estava prestes a perder o controle quando, finalmente, a porta se abriu. Corri para o corredor e, com o coração batendo descontroladamente, desci as escadas. Quando entrei no meu apartamento, trancando a porta atrás de mim, percebi que o som dos passos tinha cessado novamente. Durante as semanas seguintes, os passos continuaram, mas eu já não me atrevia mais a investigar. A sensação de medo havia tomado conta de mim, e o mistério daquilo me consumia. O apartamento do andar de cima continuava vazio, mas os passos nunca pararam. Às vezes, eu podia jurar que via sombras se movendo nas janelas, mas quando olhava novamente, tudo estava normal. Eu nunca soube o que aconteceu naquele apartamento. O mistério dos passos no andar de cima nunca foi resolvido. Fui embora do prédio algum tempo depois, mas o som daqueles passos ainda ecoa na minha mente, como se o prédio tivesse ficado com parte de minha alma. Eu nunca mais procurei respostas, porque, no fundo, sabia que algumas coisas são melhor deixadas em segredo. Mas, até hoje, se estou em silêncio, posso ouvir os passos novamente. Eles ainda me acompanham. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Eu sempre gostei de viver sozinho. Desde que me mudei para o meu pequeno apartamento em um bairro tranquilo, a sensação de independência me dava paz. O prédio não era novo, mas também não estava em péssimas condições. As paredes tinham suas marcas do tempo, os pisos de madeira rangiam e as janelas, embora um pouco empoeiradas, me ofereciam uma vista agradável. Era um lugar simples, mas confortável, e isso era tudo o que eu precisava. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Eu me adaptava à nova rotina, indo ao trabalho de manhã e passando as tardes no apartamento. A vida estava boa, mas algo começou a me incomodar após algumas semanas. À noite, quando as luzes se apagavam e o silêncio tomava conta do lugar, eu percebia uma luz suave vindo de um canto da sala. No começo, achei que fosse algum reflexo, talvez da rua, mas quando fui investigar, percebi que não havia nenhuma fonte externa de luz. A luz vinha de dentro do meu próprio apartamento, da parede ao lado da minha cama. O mais estranho era que, por mais que eu tentasse apagar as luzes completamente, aquela luz nunca desaparecia. Ela parecia quase etérea, fraca, mas persistente, como se uma lâmpada muito fraca estivesse acesa em algum lugar, mas eu não conseguia encontrar a origem. Eu desconversei no começo, pensei que fosse algo relacionado à fiação do prédio, algum problema na instalação elétrica, mas a sensação de que algo mais estava acontecendo me incomodava. Em uma das noites em que a luz apareceu novamente, resolvi investigar com mais calma. Apaguei todas as lâmpadas e fui até o canto da sala onde a luz parecia emanar. Aquele canto estava escuro, mas a luz era visível, mesmo sem nenhuma fonte óbvia. Tentei passar a mão pelo ar, tentando entender o que estava acontecendo, mas não consegui identificar nada de anormal. A luz não tinha uma origem visível, e mais estranho ainda era o fato de que, conforme eu me aproximava, a luz parecia se intensificar, como se estivesse me chamando. Um arrepio percorreu minha espinha, mas eu estava determinado a entender o que estava acontecendo. Decidi então seguir o impulso e comecei a conversar com o apartamento, como se estivesse falando com uma presença. "O que você quer de mim?", perguntei em voz alta,
mas tudo que recebi foi o som do meu próprio eco e o brilho daquela luz. No entanto, naquele momento, percebi que a sensação de desconforto aumentava. Não era como um simples fenômeno natural. Algo estava ali, algo que eu não conseguia compreender, mas que definitivamente existia. Decidi que precisava saber mais. No dia seguinte, conversei com os vizinhos do prédio. Quando perguntei se eles já haviam notado algo estranho, como uma luz estranha em seus apartamentos, eles me olharam com um sorriso desconcertado, como se eu fosse louco. Nunca ouvimos falar disso, disseram. Mas algo me dizia que aquela luz estava ligada ao prédio de alguma forma. Tentei então fazer uma pesquisa mais profunda, procurando informações sobre o prédio e sua história. Quando encontrei os registros antigos, algo me chamou a atenção. O prédio havia sido construído sobre um terreno antigo, que, segundo os moradores mais velhos da área, tinha uma história macabra. Diziam que, há muitos anos, um incêndio devastador havia consumido uma casa no local, matando várias pessoas. Muitos acreditavam que a energia do lugar, carregada de tragédia, ainda permanecia ali. Naquela noite, com as informações ainda frescas em minha mente, fui dormir. Mas a luz continuava a brilhar suavemente no canto da sala. Eu não sabia o que fazer. A sensação de que algo estava se aproximando de mim, algo que não deveria estar ali, era esmagadora. Decidi que, naquela noite, não iria me afastar de onde a luz aparecia. Fiquei acordado, tentando observar a luz, e o que aconteceu me assustou profundamente. À medida que a luz parecia se intensificar, eu ouvi sussurros, fracos e quase inaudíveis, vindo da direção onde ela emanava. Era uma voz baixa e indistinta, mas com um tom angustiante, como se estivesse pedindo por algo. Os sussurros não faziam sentido algum, mas ao mesmo tempo, pareciam ser uma espécie de pedido. Eu não sabia o que fazer, e, à medida que o som aumentava, comecei a me sentir encurralado, como se algo estivesse me observando. Foi então que, como um reflexo, olhei para a parede ao lado da cama e percebi algo que nunca tinha notado antes. Uma pequena rachadura na parede estava começando a se alargar, como se algo estivesse pressionando de dentro para fora. A luz parecia ter uma relação direta com aquela rachadura, que crescia à medida que a luz se intensificava. Eu estava paralisado de medo, mas algo dentro de mim me fez levantar e me aproximar da rachadura. Quando toquei na parede, algo me puxou com força. Era como se uma força invisível estivesse me atraindo para a parede, tentando me fazer atravessar aquela rachadura. Gritei, mas a voz foi engolida pelo som que se intensificava. A luz estava tão forte que eu mal conseguia ver nada ao meu redor. Fui puxado para a parede com uma violência indescritível, e, quando quase perdi os sentidos, tudo parou de repente. A luz se apagou, os sussurros cessaram, e o silêncio tomou conta do ambiente novamente. Eu estava suado e ofegante, como se tivesse acordado de um pesadelo. Tentei me recompor, mas a sensação de que algo ainda estava ali me incomodava. A luz nunca mais apareceu depois daquele dia, mas o que aconteceu me marcou profundamente. Eu sabia que, de alguma forma, eu havia tocado algo que não deveria ser tocado, algo que estava além do que eu poderia entender. Decidi, então, não mais procurar respostas. O medo de me envolver mais com aquela energia me fez deixar o passado para trás. Mas, toda vez que a noite chega e o silêncio toma conta do apartamento, eu me pego olhando para aquele canto da sala, onde a luz nunca se apaga. Não é mais visível, mas sei que, de alguma forma, ela ainda está lá, esperando, observando. Hoje, quando penso sobre o que aconteceu, me pergunto se aquilo era realmente uma manifestação paranormal, ou se minha mente havia sido levada a um lugar onde a realidade e o sobrenatural se encontram. O que sei com certeza é que, embora a luz tenha se apagado, ela nunca realmente se foi. Ela permanece em minha memória, me lembrando de que há coisas no mundo que não conseguimos explicar, e que às vezes é melhor deixar o mistério intocado.
Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Eu me lembro como se fosse ontem. Havia algo estranhamente confortável na rotina que eu tinha em meu novo apartamento. A mudança para aquele bairro tranquilo parecia ser a decisão certa, longe do caos da cidade. O prédio, embora um pouco antigo, tinha um charme peculiar. Suas paredes eram feitas de tijolos expostos, e as janelas eram grandes, permitindo que a luz do sol preenchesse os cômodos pela manhã. Era o tipo de lugar que eu sempre procurei para poder trabalhar em paz e descansar à noite. A vida estava calma, previsível, sem grandes surpresas, mas tudo isso mudou em uma noite, quando eu vi pela primeira vez a mulher na janela. Eu tinha acabado de me mudar para o apartamento há algumas semanas, e a sensação de estar em um novo começo era renovadora. Não havia barulho de vizinhos que me incomodasse, a vizinhança parecia ser tranquila e amigável. Meu apartamento era pequeno, mas bem distribuído. No final da tarde, eu me sentava na minha poltrona, olhava pela janela e admirava o pôr do sol, uma das coisas simples que me davam prazer. Tudo parecia perfeito, até que algo começou a se destacar na vizinhança. Às vezes, ao olhar pela janela, eu via uma silhueta no apartamento oposto, um prédio do outro lado da rua. Não era uma coisa notável no começo. Mas, com o tempo, comecei a perceber que essa silhueta aparecia sempre à noite. Uma mulher. Ela ficava em frente à janela, sem nunca se mover. Era como se estivesse observando, mas, ao mesmo tempo, parecia tão imóvel quanto a própria janela. Inicialmente, pensei que poderia ser algum tipo de rotina, talvez ela fosse uma moradora regular daquele prédio, mas, com o tempo, comecei a perceber algo estranho. Não era apenas a presença dela que me intrigava, mas o fato de que ela sempre estava lá. Todas as noites, sem falta, quando as luzes do meu apartamento se apagavam e o silêncio tomava conta, eu via a silhueta. Ela ficava parada na mesma posição, como se estivesse me observando, mas não havia qualquer movimento. Era uma sensação desconfortante, mas eu tentei ignorar, convencendo a mim mesmo que era apenas minha imaginação. O problema começou a surgir quando comecei a prestar mais atenção. Com o passar dos dias, notei que a mulher parecia estar sempre na janela no mesmo horário, por volta das 22 horas. E o que me deixou mais desconfortável foi que, em algumas dessas noites, a mulher parecia estar mais perto da janela, como se estivesse olhando diretamente para mim. Era impossível dizer se ela me via ou não, mas, em algum nível, eu sentia que ela estava me observando. O fato de que ela ficava completamente imóvel por tanto tempo começava a me incomodar. Afinal, quem ficaria parado, em silêncio, por tanto tempo? O medo se instalou aos poucos. Às vezes, durante o dia, eu olhava para o prédio oposto e procurava a mulher na janela, mas nunca a via. Ela só aparecia à noite. Aquela sensação de ser observado começou a me consumir, e eu já não conseguia mais ignorar. Havia algo de errado com aquela situação, algo que me deixava inquieto, sem saber exatamente o que. No entanto, meu instinto me dizia para ignorar, para não me preocupar com isso. Afinal, poderia ser apenas uma mulher que gostava de observar a rua à noite, nada mais. Foi numa noite chuvosa que algo realmente estranho aconteceu. Como sempre, às 22 horas, eu estava sentado na minha poltrona, tentando relaxar após o trabalho, quando a vi novamente. A mulher estava lá, na janela do prédio oposto, mas dessa vez havia algo diferente. Ela estava mais perto da janela do que o normal, e, por um momento, eu juro que vi seus olhos fixos em mim. Eu fiquei paralisado. Como alguém poderia se mover tão rapidamente, e com tal precisão, sem que eu tivesse visto? Senti um arrepio percorrer minha espinha, mas, mais uma vez, tentei racionalizar. Eu não sabia o que pensar, mas uma sensação de medo tomava conta de mim. Nos dias seguintes, comecei a observar mais atentamente o prédio do outro lado da rua. Eu tinha que saber o que estava acontecendo. Às vezes, durante o dia, eu ficava de olho na janela, mas não via nada. Somente à noite, ela aparecia, e sempre no mesmo horário. Eu comecei a me perguntar,
Será que eu estava sendo paranoico? Ou talvez o medo estivesse tomando conta de mim de forma exagerada? Decidi então fazer uma coisa que eu jamais imaginaria fazer. Fui até o prédio vizinho. Não queria parecer um intruso, mas a curiosidade e o medo estavam me consumindo. Ao entrar no edifício, senti um estranho pressentimento. O prédio era muito mais antigo por dentro do que eu imaginava. O corredor estava escuro, e o som dos meus passos parecia ecoar, como se o lugar estivesse vazio, mas eu sabia que não estava sozinho. Passei pela recepção, sem dizer uma palavra, e subi até o andar de onde a mulher parecia aparecer. Quando cheguei no corredor, tudo estava silencioso, mas uma porta estava entreaberta. Eu olhei para ela, hesitante, mas algo me empurrou a entrar. Dentro do apartamento, tudo estava calmo, quase inanimado. Não havia sinal de vida. A janela estava aberta, mas não havia ninguém lá. O apartamento parecia ter sido abandonado. O cheiro de mofo era forte, e a decoração parecia datada, como se o tempo tivesse parado ali. Fui até a janela, olhando para minha própria casa do outro lado da rua. E foi nesse momento que eu senti uma presença atrás de mim. Virei rapidamente, mas não havia ninguém. A sensação de estar sendo observado se intensificou, e um frio na barriga me fez sair do apartamento. Voltei para o meu apartamento, mais apavorado do que nunca. Algo estava acontecendo, e eu não conseguia entender o que era. A mulher na janela não fazia sentido. Eu tinha a sensação de que ela não era real, como se fosse uma projeção, uma entidade de outro tipo. Eu sabia que precisava contar a alguém, mas tinha medo de parecer louco. Decidi então não falar sobre o que estava acontecendo, mas meu desconforto aumentava a cada noite. A mulher continuou a aparecer todas as noites, até que, em uma madrugada sem aviso, ela simplesmente desapareceu. Não houve mais sinal dela. A janela do prédio oposto ficou vazia. E, embora eu me sentisse aliviado por não vê-la mais, uma parte de mim sentia que a presença dela nunca havia realmente ido embora. Eu ainda sentia a sensação de ser observado, e, sempre que olhava para a janela, me perguntava se ela voltaria. Até hoje, nunca descobri quem era a mulher na janela. Nunca encontrei ninguém no apartamento vazio, e o mistério nunca foi resolvido. Às vezes, ainda me pego olhando para aquela janela, esperando ver um reflexo, uma sombra, ou qualquer sinal de que ela ainda está ali. E, embora eu tenha tentado seguir em frente, a sensação de que algo mais está ligado àquele lugar me assombra. A mulher na janela pode ter desaparecido, mas o mistério que ela deixou nunca vai embora. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Eu sempre fui do tipo reservado, daqueles que preferem a solidão à companhia constante de outras pessoas. Quando me mudei para o novo apartamento, tudo parecia perfeito. O bairro era calmo, e o edifício, embora um pouco antigo, tinha uma energia que me fazia sentir em casa. A vista da janela era agradável, e o apartamento, simples, mas funcional, atendia a todas as minhas necessidades. Eu não precisava de muito para estar bem, e a tranquilidade que o lugar oferecia parecia exatamente o que eu procurava. Nos primeiros dias, tudo foi tranquilo. Eu me acostumei rapidamente com a rotina do prédio. Os vizinhos, em sua maioria, pareciam ser pessoas discretas, com suas próprias vidas e preocupações. Mas havia um vizinho em particular que começou a chamar minha atenção, um homem que morava no apartamento do lado. Eu nunca tinha o visto pessoalmente, mas, de alguma forma, ele sempre estava lá. Às vezes, eu o ouvia se movendo pela casa, mas nunca o via de fato. Só conseguia perceber a sua presença através dos sons que vinham das paredes finas do apartamento. Mas o que mais me chamou a atenção foi o som dos sussurros.
Tudo começou de forma sutil, como um sussurro baixinho, algo quase imperceptível. A princípio, pensei que fosse minha imaginação pregando peças em mim. Talvez o som fosse do apartamento ao lado, mas em algum nível, eu sabia que havia algo estranho em tudo aquilo. O barulho acontecia principalmente à noite, quando eu estava tentando relaxar ou dormir. Era uma voz baixa, rouca e incompreensível. Eu não conseguia distinguir o que estava sendo dito, mas a sensação de que alguém estava ali, conversando de maneira furtiva, me incomodava profundamente. O que mais me perturbava era que esses sussurros pareciam vir de um lugar muito próximo. Às vezes, eu me sentia quase paralisado, como se estivesse sendo observado. Mas quando olhava em volta, o apartamento estava vazio, e o som continuava, como se estivesse vindo diretamente das paredes. Eu tentei ignorar no começo. Afinal, quem não ouve coisas estranhas em um prédio antigo, certo? Porém, com o tempo, os sussurros se tornaram mais claros. Eu já conseguia distinguir algumas palavras, mas o que me assustava era o tom, como se alguém estivesse sussurrando palavras de advertência ou até mesmo me chamando. Fui até o meu vizinho uma vez, tentando ser educado e descontraído. Bati na porta dele, mas ninguém atendeu. Eu esperava que ele estivesse fora ou ocupado, mas algo me dizia que havia algo mais naquele silêncio. Voltei para o meu apartamento, e os sussurros continuaram naquela noite. Foi aí que eu percebi que estava lidando com algo além de um simples som. Decidi investigar. Durante a noite seguinte, me preparei para ficar acordado e tentar descobrir a origem desses sons. Fiquei na minha cama, tentando fingir que estava dormindo, mas com todos os meus sentidos alertas para qualquer movimento. O tempo passou, e a escuridão do quarto me envolvia, mas eu não podia deixar o som dos sussurros escapar de minha atenção. E então, ele apareceu novamente. Não era mais um sussurro distante, mas uma voz baixa, quase perto da minha orelha. Eu podia sentir o hálito quente, o murmúrio vago, mas ainda assim, o som parecia estar vindo da parede do lado. Eu tentei me convencer de que não era nada demais. Talvez fosse algum ruído normal do prédio, mas algo dentro de mim me dizia que não era. Era como se eu estivesse sendo manipulado, como se alguém estivesse tentando se comunicar comigo, mas de uma forma que eu não conseguia entender. Foi então que eu decidi fazer algo mais ousado. Na noite seguinte, equipando-me com uma lanterna e o máximo de coragem que consegui reunir, fui até o apartamento do vizinho novamente. Desta vez, eu não bati na porta. Eu sabia que se alguém me visse entrando, tudo seria em vão. Então, de forma furtiva, entrei pelo hall do prédio e me aproximei do apartamento do meu vizinho. A porta estava entreaberta, o que me fez arrepiar, mas não havia volta. Com a lanterna em uma mão e o coração acelerado, entrei no apartamento. Tudo estava em completo silêncio. O apartamento estava imaculadamente arrumado, como se ninguém morasse lá. A única coisa que estava em movimento era o vento que passava pelas frestas da janela, fazendo as cortinas se moverem levemente. Mas não havia ninguém ali. Eu passei pela sala, pelo corredor, até chegar ao quarto. A porta estava aberta, mas não havia sinais de vida. Olhei ao redor, tentando encontrar alguma pista, mas tudo parecia normal, até que vi algo estranho. Um pedaço de papel rasgado no chão, como se alguém tivesse tentado esconder algo. Peguei o pedaço de papel e, ao desdobrá-lo, encontrei uma série de palavras rabiscadas de maneira apressada. Fuja, dizia uma das frases. Eles estão vindo, dizia outra. O papel estava todo coberto de manchas, como se algo tivesse sido derramado sobre ele. Eu estava congelado de medo. O que era aquilo? E quem tinha escrito aquelas palavras? Foi quando eu ouvi o som. Não eram os sussurros. Era um som mais forte agora, como se alguém estivesse se aproximando. O medo me tomou por completo, e, em pânico, saí do apartamento o mais rápido que pude. Não sabia o que pensar. Eu tinha acabado de descobrir algo muito estranho, e as peças daquele mistério estavam começando a se encaixar. Na noite seguinte, os sussurros se intensificaram. Agora, eu não só ouvia as palavras com clareza,
como também sentia uma pressão crescente, como se algo estivesse pressionando as paredes, tentando me alcançar. Eu não conseguia mais dormir, não conseguia mais pensar com clareza. O medo se apoderava de mim, e, em todas as noites seguintes, eu sentia como se estivesse sendo vigiado o tempo todo. Foi então que, no final de uma noite particularmente tensa, eu finalmente ouvi algo que me fez entender tudo. Eles sabem, sussurrou a voz. Você não deveria ter vindo. Aquela última frase me arrepiou até os ossos. Algo estava acontecendo ali, e eu estava no centro disso, sem saber o que era ou o que fazer. O medo de estar envolvido em algo muito maior do que eu imaginava me consumia, mas, ao mesmo tempo, a curiosidade me mantinha preso àquela situação. Eu não sabia até onde isso iria me levar, mas não podia mais voltar atrás. Desde aquela noite, os sussurros pararam, mas eu sei que algo ainda está lá, do outro lado da parede. Algo que, talvez, eu nunca consiga compreender por completo. Eu vivo com o medo constante de que o som volte, de que o mistério se revele de uma maneira que eu não possa controlar. Mas uma coisa é certa, o vizinho nunca mais apareceu e os sussurros cessaram. Eu sei que estou sendo observado. E, por mais que eu tente ignorar, o medo de que algo mais esteja acontecendo ali nunca vai me deixar em paz. Se você ficou tão fascinado e assustado quanto eu, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Tem muito mais conteúdo misterioso vindo por aí, e você não vai querer perder. Se você já viveu algo estranho ou conhece alguém com uma história de arrepiar, compartilhe nos comentários. Quem sabe a próxima história não venha de você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuidado com o que está além da sua visão, e não abra livros antigos demais.